Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, o nosso programa, O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa, O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho com a gente até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do meu Facebook, é de Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade e do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e compartilha, minha gente. Vai lá, entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, nos grupos da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai nos comentários e deixa lá o que você tem achado do nosso programa. Se quer também um tema, vai também lá nos comentários, deixa a sua sugestão, que a gente vai colocar ela aqui no nosso programa. E se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também deixar o seu comentário, sua sugestão de um tema, através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. Vou repetir para vocês. 71984721124. E este é o WhatsApp da sua participação. Você interage com a gente, participa com a gente. E hoje teremos o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. Minha esposa, nós temos um canal lá no YouTube, canal do programa Farol. Você vai falar um pouquinho sobre o nosso canal enquanto eu vou compartilhar o nosso ao vivo do Facebook, tá certo? Tá certo. Canal Programa Farol lá no YouTube. A gente tem deixado para vocês, nossos amigos ouvintes, aqui no nosso programa, nos comentários, o nosso link. Acabei de postar ele agora, para que você possa ter acesso, fique mais fácil você ir lá no nosso canal e acessá-lo, para você poder ter a oportunidade de assistir todos os nossos programas e maratonar, se vocês precisarem, se quiserem, né? Vocês podem ir lá e ver os temas que a gente tem falado, sobre os assuntos que a gente tem falado. Talvez algum dia você perdeu e você quer assistir, você tem a oportunidade lá no nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube tem todos os nossos programas, tem todos os nossos vídeos, tá tudo lá para você. Lá você pode também entrar no nosso canal, se inscrever, curtir, comentar e principalmente compartilhar. Quando você compartilha, você está demonstrando um amor ao próximo. Quando você é alcançado pela mensagem do Evangelho, a palavra do Senhor Jesus, que é pregado aqui nesse programa, você compartilhando, você também está levando essa mensagem para alguém que você ame. Um trabalho, uma pessoa que trabalha com você, uma pessoa amiga do seu trabalho, um vizinho, um parente, um amigo, um irmão, não importa. Quem você ama e quer bem, você pode compartilhar. A gente fala aqui um tema, que você conhece uma amiga que está passando por algum momento no casamento, nas terças-feiras a gente fala sobre casamento, você pode compartilhar para ela, para abençoá-la, para ajudá-la. Então, Programa Farol, nosso canal no YouTube, você tem a oportunidade de estar abençoando as pessoas que você ama. Então, vai lá e compartilha. Tá bom? Hoje é segunda-feira, dia 17 de novembro, e a gente vai dar dando continuidade à trajetória de Abraão. A gente está dando continuidade agora a Isaac, né? Que não deixa de falar também de Gênesis, no capítulo 24, 25, a gente está dando continuidade. E agora a gente vai falar sobre Isaac, né? O filho de Abraão. Então a gente vai dar continuidade à trajetória. Semana passada a gente
falou que ele ficou 20 anos esperando a sua esposa engravidar, né? Rebeca era estéril e ele buscou ao Senhor e clamou ao Senhor. Ele casou com 40 anos e foi ser pai com 60. Sendo assim, ele esperou 20 anos para receber a sua bênção. Então a gente falou sobre esse assunto, falou como a perseverança, como a fidelidade ao Senhor traz para nossas vidas as bênçãos. E a gente vai dando continuidade a essa história de Isaac no Gênesis 24. Então vem com a gente participar, vem com a gente, o programa Esse Farol está no ar. E eu vou falar com vocês agora sobre o tema do dia de hoje. Vamos lá. Tema do dia: para você, quais são as consequências do favoritismo na família? Esse é o nosso tema. Vou repetir para vocês. Para você, quais são as consequências do favoritismo na família? É sobre isso que a gente vai estar falando. O que você acha? Dê a sua opinião, deixa a sua opinião aqui com a gente, que é muito importante, tá bom? O programa Farol está no ar, vem participar com a gente da nossa opinião. É isso aí, estamos daqui de volta. Já compartilhei também, minha esposa, compartilhei o link do nosso canal lá no YouTube, já compartilhei também o nosso tema que você falou aí agora. E vamos falar o quê? A nossa reflexão do dia. E a reflexão de hoje diz o seguinte: o caminho que não aparecia. Ok. Então vamos lá. Sara estava terminando o ensino médio e carregava a pergunta que tirava o sono de muitos jovens. E agora? Qual caminho seguir? Ela orava todas as noites. Deus, me mostra o plano, me mostra a direção, me mostra tudo. Mas parecia que nada acontecia. Um dia, conversando com a tia Ana, mulher de fé, firme e sorriso tranquilo, ela desabafou. Tia, Deus não está me respondendo. Não sei o que Ele quer para a minha vida. A tia sorriu e respondeu com a calma de quem já caminhou muito na vida. Sara, quando Deus não mostra o caminho todo, é porque quer ensinar você a confiar passo a passo. A luz dele ilumina um passo, não a estrada inteira. A frase ficou ecoando na mente da garota. Naquela noite, orou diferente. Senhor, então me mostra só o próximo passo, só o que preciso agora. E foi assim que, nos dias seguintes, pequenas portas começaram a se abrir. Um professor convidou Sara para participar de um projeto de leitura. Uma amiga comentou sobre um curso gratuito. O pastor perguntou se ela gostaria de ajudar no ministério infantil. Nenhuma dessas coisas parecia o futuro, mas cada uma delas era um passo. Meses depois, Sara descobriu sua paixão, pedagogia, e entendeu, enfim, o que a tia Ana quis dizer. Deus não guia com mapa. Ele guia com a obediência à sua palavra. Quem caminha com ele nunca anda perdido. Era o que Sara estava precisando. Porque ela tinha terminado o ensino médio e agora o que é que eu vou fazer? Muitas pessoas, não só o estudo, mas na sua trajetória, na sua vida, não sabe o que fazer. E a melhor coisa que se tem a fazer é isso, é pedir a direção a Deus. Ela pediu, mas não entendeu a resposta de Deus, até que a tia, com calma, falou com ela, que era um passo. E ela viu que cada coisa que surgiu foi o passo para ela poder caminhar, para ela poder confiar em Deus. E é dessa forma, às vezes, como a gente está falando da trajetória de Abraão,
Às vezes não vem tudo de uma vez. Abraão não alcançou aquilo que queria de uma vez, mas a cada passo ele foi conquistando aquilo que Deus tinha preparado para ele. É verdade. É verdade. É verdade? É verdade. Abraão, ele teve que ser obediente. Deus falou para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então ele foi obediente, ele foi ousado, ele foi extremamente corajoso, né? Porque sair de uma terra que ele tinha tudo, ele não era pobre, ele não era qualquer um, ele tinha só uma vida estruturada, mas ele sabia que lhe faltava o que ele mais desejava, que era um filho. E Deus disse que o honraria, que o abençoaria, e ele obedeceu. Quando a gente pede a direção de Deus para ele vir sobre a nossa vida, entregamos a nossa vida na mão dele, pedimos a direção dele, as pessoas às vezes acham que é um pó de pili-pim-pim, não. Ele vai te direcionando. E é com obediência. Você primeiro obedece, para depois ele te abençoar. Então é isso que as pessoas não conseguem entender. Como eu vou ver se é da vontade de Deus? Como eu vou saber? Ele vai te dar uma direção. E nessa direção, você obedecendo, sendo fiel, obedecendo como Abraão obedeceu, Deus vai honrar a sua fé. Assim aconteceu com a vida de Sara. Ela obedeceu e ela acabou se descobrindo pedagoga, acabou se descobrindo, né? E é assim que acontece. Você tem um dom, você tem um talento, e quando você se descobre, você ouve a voz de Deus, você se descobre e sua vida muda. É por aí. É justamente isso. E foi o que aconteceu com ela. Ela recebeu essa direção que ela precisava receber, e nesta direção você vê o quanto que Deus a abençoou. Deus abriu a porta e abriu a mente dela para ela entender o que ela tinha que fazer. Você vê, ela escolheu pedagogia. Você vê, foi cuidar de criança, foi uma porta de uma direção de um curso, de uma coisa, uma pessoa que chamou, e você vê que tudo deu certo na vida dela. E assim na vida de cada pessoa também, tá bom? Essa foi a nossa reflexão de hoje. O caminho que não aparecia. E com a gente aqui o Joelso Soares, o nosso amigo índio. Olá, boa tarde, meu jovem irmão pastor Ed Carlos. E minha cunhada, cheguei tarde aqui, mas cheguei tarde, mas aqui estou. Não, o programa tem o quê? 14 minutos que começou, tá? Começou há poucos instantes. A gente começou atrasado hoje, então, seu índio, o senhor tá no momento, tá na hora. Vem tá com a gente. É isso aí. Seu índio, vem com a gente. E com a gente também a Neide Jesus. E ela coloca: oi, família. Oi, Neide, vem com a gente. Neide Jesus, vem com a gente, que Deus abençoe. E com a gente também a Vera Lúcia. Boa tarde, família. Boa tarde a todos os ouvintes. O Farol. Vem com a gente, Dona Vera. Dona Vera, vem com a gente, que Deus abençoe em nome de Jesus. É isso aí. Nosso tema do dia de hoje para você: quais são as consequências do favoritismo na família? Tem isso? Tem. Favoritismo na família? A gente vai falar de favoritismo aqui daqui a pouquinho. Sim. E a gente vai estar falando sobre esse assunto. Tem alguém tem consequências? Tem consequências, infelizmente. Então daqui a pouco nós vamos falar. Mas antes, porém, você tem alguém aí? Não. Então vamos para a canção? Vamos para a canção. E daqui a pouco nós voltamos com todos vocês. Se você vai colocar o seu comentário, coloca aí. Quando a gente voltar da canção, nós vamos ler o seu comentário, tá certo? Qual é a canção de hoje, minha esposa? Salmos 32. Salmos 32. Peraí. Senhor, Tu és o lugar onde me escondo. Me ensina o caminho que devo seguir. Está tão difícil viver assim. No meu caminhar tem muitos entulhos. Só Tu és a minha direção. Vem e segura minha mão.
de te amar, até o transbordar de muitas águas, até o transbordar de muitas águas, elas não me tocarão, até o transbordar de muitas águas, até o transbordar de muitas águas, elas não me chegarão. Quando minha alma gritava e achei-me sozinho em meio à dor, o Senhor ouviu o cair das minhas lágrimas e ouviu atentamente o meu clamor, e me escondendo me guardou, e voltei a me alegrar no seu amor, até o transbordar de muitas águas, até o transbordar de muitas águas, elas não me tocarão, até o transbordar de muitas águas, até o transbordar de muitas águas, elas não me chegarão. Até o transbordar de muitas águas, até o transbordar de muitas águas, elas não me tocarão, até o transbordar de muitas águas, até o transbordar de muitas águas, elas não me chegarão. Até o transbordar de muitas águas, até o transbordar de muitas águas, elas não me tocarão, até o transbordar de muitas águas, até o transbordar de muitas águas, elas não me chegarão. Senhor. Muito bem, 17 horas 45 minutos e estamos de volta com todos vocês. E o nosso amigo Joelson, o nosso amigo Indy, disse: esse povo sei não, viu? Basta eu aparecer, todo mundo aparece. KKKKK. E Dona Vera disse: está falando de mim, é Joelson, KKKKK. Não, todo mundo apareceu sempre. São os nossos ouvintes assíduos. Que bom, que bom. Vamos que vamos. Então, vamos lá? Nosso tema. Nós já postamos aí o tema, já postamos também o nosso momento com Deus, que será no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 27 e 28. E diz assim, né? Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Imagine. Cada um tinha a sua preferência. É o nosso tema, né? É isso. Então, as preferências acontecem consequências ruins. Não é uma coisa boa quando um pai ama mais um filho do que o outro, quando tem as suas preferências. Por quê? Porque traz para a nossa vida, traz para a vida daquela pessoa consequências ruins. Era para se sentir preterido, humilhado, né? Jogado de canto, jogado de lado, enfim, várias coisas. E vai, quando a criança
passa por esse tipo de situação, ela carrega consigo doenças emocionais, tristezas, angústias. Por que que eu não fui suficiente para o meu pai? Por que que eu não fui suficiente para minha mãe? Por que que meu pai gostava mais do meu outro irmão? Enfim, são coisas que vai levando para a vida de uma pessoa e, infelizmente, e traz fardos emocionais, traz culpa, traz peso, traz tristeza, traz tudo de ruim na vida de uma pessoa. Quando ela sofre esse tipo de situação. Quando o pai ou a mãe prefere um ou outro. Ou pode ser uma tia, ou quando uma avó, ou quando um avô. Preferências. Aqui foi Isaac e Rebeca. E você vê que não é um achismo. Não, eu acho que ele tinha preferência, não. Pelo jeito que estava tratando, eu imagino que tinha... Não. A Bíblia conta que um amava mais ao outro, no caso, Isaac amava mais Esaú, porque se saboreava da comida dele. Que ele era da caçador. caça que ele trazia. E Rebeca amava mais a Jacó. Que situação. E nisso trouxe, sim, muitas consequências. Você que já conhece a história de Esaú e de Jacó sabe que isso trouxe uma grande consequência. E é o que acontece também, vamos dizer, nos dias atuais, quando há esse tipo de preferência, né? Então diz assim, ó, Gênesis 25, 27, descreve o contraste entre os irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, mostrando que Esaú era um caçador habilidoso e um homem do campo, enquanto Jacó era um homem pacato, que preferia ficar em casa e habitar em tendas. Aquela pessoa, hoje em dia, chamada caseira, né? Caseiro, era caseiro ele. Essa distinção entre suas personalidades e estilos de vida serve de pano de fundo para a famosa história em que Esaú vende seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de ensopado. Explicação detalhada. Esaú, um caçador habilidoso e perito, que se destacava em atividades ao ar livre. Seu estilo de vida era rústico e físico, preferindo ficar nos campos. Seu pai Isaac o amava por causa da carne que ele trazia da caça. Você vê, ele vivia no campo, tanto que nessa descrição futuramente, quando trouxe a caça, ele pensava que o Jacó era o Esaú, porque ele cheirou e apalpou. Por quê? Porque nessa ocasião lhe faltou a visão. Nós vamos falar futuramente, mas só detalhando aqui, por ele estar vivendo no mato, ele tinha aquele cheiro forte da caça. Do suor, de trabalho, de que ficava horas e muitas horas debaixo do sol ali caçando, tinha um cheiro forte de suor, aí também era muito peludo, enfim. Sim. Jacó, um homem pacato e caseiro, que gostava de permanecer em tendas. Sua personalidade era mais introspectiva e tranquila. Sua mãe Rebeca o amava. Eu acho que porque ele estava mais dentro de casa, sim, era mais visto por ela. E para pensar, Esaú saía e caçava, trazia a caça. E o pai gostava muito dele porque ele trazia caça e comia das caças que ele trazia. Já Jacó gostava de ficar em casa e era tranquilo. Já que ele ficava em casa e a mãe cozinhava, né? Ele aprendeu a cozinhar. Ele aprendeu a cuidar das coisas da casa, porque ele já não gostava de sair, já não gostava de caçar. Ele tinha uma personalidade extremamente diferente, eles eram distintos um do outro, extremamente diferentes. E ele gostava de quê? De cozinhar. Gostava de cuidar da cozinha, de fazer as coisas. Um caçava e o outro cozinhava. Olha que diferença. E você vê, por essa proximidade que ela tinha com Jacó, sim, por isso que ela amava mais ele.
né? E até por ele também até mãe é muito sobre isso, né? Até por ela perceber a admiração, porque Isaac não só amava Esaú, ele admirava, porque ele era um homem caçador, era um homem destemido, ele não tinha, o físico dele era diferente, ele tinha um porte diferente, ele era um homem diferenciado. Quando ele via o filho dele naquela estrutura, caçava, chegava a horas caçando, e tinha uma postura de um líder, né? Então, isso também influenciava a postura de Esaú, chamava a atenção de Isaac. Interessante, né? Eram gêmeos. Eram gêmeos extremamente distintos um do outro. Porque Deus já tinha um propósito na vida de cada um deles. Deus já sabia quem seria Esaú, Deus já sabia quem seria Jacó. Então, nasceu peludo. E um nasceu sem pelo nenhum. Então, assim, eles tinham personalidades extremamente diferentes. Mas isso não cabia a mãe amar mais um do que o outro. Eu acredito muito, essa é a minha opinião, que Rebeca amava mais Jacó porque ela percebia todo o amor e carinho que o marido tinha por Esaú, por ele ser esse homem destemido, esse homem diferenciado, esse homem líder, caçador, para frente. E como Jacó era mais retraído, introspectivo, mais no canto, para ele não se sentir, como você falou há poucos instantes, preterido. A mãe percebe. Então, acho que por isso que ela passou. E também tinha mais contato, né? Sim. Quando a gente tem mais contato, tá mais próxima, eu não vejo muito isso, porque eu tenho contato com os meus 2 filhos, eu amo eles iguais. Mas, infelizmente, tem aquela mãe, aquele pai que acaba se cometendo este erro de amar mais um do que o outro. Infelizmente, né? Então, sua mãe Rebeca o amava, né? Amava por causa diversas, né? Contraste e próximos passos. O contraste entre eles demonstra que, embora fossem irmãos, suas personalidades eram opostas. Você vê, eram opostos em tudo, né? Mesmo sendo irmãos gêmeos. Esse versículo é crucial porque prepara o cenário para o episódio seguinte, onde a fome extrema de Esaú o leva a desvalorizar o seu direito de primogenitura, um privilégio espiritual e material muito valioso. Espiritual e material por vários quesitos, né? Sim. Mas aqui a gente vai enfatizar muito hoje sobre preferência. Sim. O que é a preferência? Quando você, mãe, quando você, pai, você, tio, você, avó, você, ser humano, você prefere alguém, você está naquele momento que você demonstra mais amor, cuidado, zelo por um filho, por qualquer pessoa que seja, existem consequências ruins. Aparentemente você não está fazendo nada demais. Aparentemente você diz, não, mas ele me dá mais alegrias, ele me dá mais isso, mais aquilo, e por isso que eu amo mais. Mas, infelizmente, existem consequências muito horríveis. A rivalidade entre os irmãos, a rivalidade entre eles também. Existia essa rivalidade porque também Jacó percebia que a todo amor e admiração que poderia também pertencer a ele, pertencia ao irmão. Então, ele se sentia, doía nele. Então, muitas vezes a gente acha que é algo tão... mas ele tinha o amor da mãe. Mas essas preferências não são coisas boas. Cruciou e levou a algo muito ruim. Entendeu? Então, às vezes a gente pensa que... eu tenho minha filha, eu tenho 2 filhas, mas ela me dá mais alegria, fulana, ela faz mais as minhas vontades, mas a gente não, por isso a gente nunca deve amar mais uma do que a outra, muito pelo contrário, você tem que amar igualmente. Mas não é justo. Não, injusto é você amar diferente, porque Deus manda a gente amar uns aos outros como, né, amar um ao outro como se ama. Amar com todo o nosso amor. Como é que você vai amar o seu filho diferente um do outro?
Como você vai tratar diferente? Porque quando você ama diferente, você trata diferente. Você se posiciona diferente, você defende, você passa a mão na cabeça, você passa pano. A gente acaba fazendo coisas que vai levar consequências no caráter, na postura, nas decisões, em quem eles vão se tornar lá na frente. Pessoas, às vezes, quando você passa a mão pela cabeça, quando você... Alguém tá falando aqui, quem é? Isabelle Neiva, botou os olhinhos. Oi, Belle, vem com a gente. Belle, vem com a gente, Belle. E quando você tem preferências, você vai... requer consequências, né? E que vai levar para a vida. Essa pessoa vai levar para a vida. Às vezes a pessoa, quando você passa muito a mão pela cabeça, você dá tudo que aquele filho, né, quer e não faz assim a mesma coisa com o outro, aquele filho vai achar que a vida vai ser assim, que todas as pessoas vão tratá-lo da mesma maneira. Ele vai querer a facilidade, ele vai querer a boa parte que lhe cabe. E vai ser como o filho que vendeu todos os seus bens, gastou com tudo, e o filho pródigo que abandonou. Por quê? Aquele pai foi assim com o filho dele? Não. Mas, às vezes, as nossas atitudes levam os nossos filhos a ser pessoas que não têm um caráter firmado em Deus, não é uma pessoa estruturada, não é uma pessoa que... Eles acabam aprendendo a achar que a vida que ele tem ali vai ser sempre assim, de preferência, de preferido, de o melhor, o mais amado. E não é assim. A vida tem altos e baixos e a gente tem que ensinar os nossos filhos a entender que eles têm que lutar sempre e o caráter dele tem que ser sempre respaldado na palavra de Deus. Porque quando a gente faz esse tipo de coisa, leva os nossos filhos a ser pessoas competitivas, pessoas imaturas, pessoas, infelizmente, que não têm uma boa índole. Porque o que aconteceu com a trajetória de Esaú mais Jacó, que lá, semana que vem, a gente vai falar um pouquinho mais. E aí você vê que essa atitude também, abertamente, porque eu estava reparando uma coisa. Quando fala que Rebeca, porém, amava Jacó. Uhum. Rebeca, porém, amava Jacó. Não tem o complemento. E no caso de Isaac, diz assim, Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Qual caça Jacó tinha? O que Jacó trazia para o pai, Isaac? Nenhum tipo de benefício. Não trazia. Então, ele amava mais o outro. Quer dizer, então... Por interesse. É o que soa, vamos dizer, na cabeça dos filhos. Não, o meu pai ama mais fulano porque faz as suas vontades, porque faz isso para ele, porque é assim. Então, como você diz, a pessoa se sente preterida ou se sente a mesma coisa, mas na linguagem mal amada, menosprezada. Então, aí vai surgindo outros tipos de sentimentos. Sim, vem o desprezo, vem a sensação de abandono, vem a sensação de porque eu vim no mundo, porque eu tô aqui, se ninguém me ama, se ninguém me entende. Então, assim, vem as pessoas, a pessoa vai se tornando um adolescente, uma criança, um adolescente, até um adulto. Sim. Com muitas frustrações, com muitos problemas ali dentro da sua alma. Isso impacta bastante na vida da pessoa. Então a gente tem que entender que, sim, existem consequências muito ruins quando a gente prefere um filho ou outro, prefere escolher. Vamos falar mais do filho, porque aqui está falando do filho. Mas, às vezes, a avó prefere mais um neto do que o outro. Um tio prefere mais um sobrinho do que o outro. Ah, mas a vida é assim. A vida é assim. Mas a gente tem que entender que, quando somos cristãos, a palavra de Deus tem tantos ensinamentos e consequências dos nossos atos. O que aconteceu com a vida de Jacó e de Esaú poderia ter sido diferente. Se as atitudes de Rebeca fossem outra, se as atitudes de Isaac fossem outro. E eu percebo muito, como eu falei, Rebeca amava Jacó porque ela percebia que Isaac amava mais Esaú.
E como eu estava colocando, um por interesse, vamos dizer, Sim. e o outro não tinha, vamos dizer assim, Atrativos. não tinha nada que oferecesse. Benefícios. Ele não era beneficiado. E como também, eu sempre achei, mas ela, e outra, Rebeca errava. Porque ela poderia amar os dois igualmente. Sim. Tratar os dois igualmente. Mas como você colocou, ela estava quase que compensando. Isso. O lado Era da uma- balança dele estava leve, Isso. então ela queria pesar um pouquinho mais para, vamos dizer assim, balancear a situação. Então, a gente precisa entender que tudo na vida que nós fazemos existe consequências. Então, e é muito grave quando a gente prefere um filho, prefere uma filha, quando a gente passa a mão na cabeça dele, dando tudo que ele quer, mais a um do que ao outro. E às vezes, sem perceber, às vezes não é por maldade. Tem mães, tem pais que não estão percebendo o erro que está cometendo. Mas procure olhar sondar o teu coração e perceber por que eu faço tudo que ele me pede? Por que toda vez o outro me pede eu digo não? Por que eu tenho tanta dificuldade de dizer não pro meu caçula? Porque eu tenho tanta dificuldade de me posicionar quando ele quer algo de mim e eu sei que eu não posso dar, mas eu pego e dou. Sonde você, procure, peça, meu Deus, me ajuda a dizer não, me ajuda a me posicionar, me ajuda a ser a mãe para um, como eu sou a mãe do outro, porque o pai de um, como eu sou o pai do outro, porque tenha certeza, filhos amados, igualmente, filhos queridos, filhos eles têm a sua vida muito mais abençoada, eles se tornam pessoas estruturadas, com caráter bem definido, sabendo que são amados pelos pais, mas principalmente amados por Deus. É justamente isso. Então, para que não haja essa preferência, para que não haja problemas, nós vamos convidar você agora para a oração. E de repente você diz, mas eu vivo isso, eu sofro com isso. Então você vai pedir a Deus para que todas essas coisas sejam tiradas de dentro do teu coração, dos teus pensamentos, para que Deus possa te abençoar, tá certo? Eu convido vocês para a oração que nós vamos fazer agora e que Deus ele venha nos abençoar em nome de Jesus, tá bom? Vamos falar com Deus. Deus amado e querido, estamos na tua presença, Senhor. Te agradecemos, te glorificamos. Sabemos que o Senhor é o Deus que não faz acepção e também o Senhor não tem o seu preferido. O Senhor olha para um como se estivesse olhando para todos e olha para todos como se olhasse para uma única pessoa. O Senhor vê todos, meu Deus, como um. E assim, meu Deus, que deve ser o nosso olhar para com filhos, para com os pais, e como nós colocamos aqui, os avós para com os netos, tios, para com os sobrinhos e vice-versa. Ó Espírito de Deus, coloca, meu Pai, dentro de cada uma dessas pessoas, o teu Espírito, para que venhamos agir, meu Deus, de acordo com a tua vontade, não segundo os nossos pensamentos, os nossos achismos, mas segundo a tua vontade, meu Senhor. Faça cumprir-se o teu querer, faça cumprir-se a tua vontade, cumprir-se o teu Espírito, meu Deus, para que o teu nome seja exaltado, glorificado na vida de cada uma dessas pessoas. E se ela está sofrendo, meu Deus, por conta de estar sendo preterida, ó meu Senhor, que a partir de hoje cesse tudo aquilo que traz sofrimento para essa pessoa, cesse tudo aquilo que traz, meu Deus, um pesar para essa pessoa, e que o Senhor traga a tua bênção, meu Deus, para cada uma dessas vidas. Pai amado, querido, eu coloco nas tuas mãos cada uma dessas pessoas, meu Senhor, que oram com a gente, que intercede, meu Deus,
de repente pelo filho, pela filha, que intercede pelos pais, que intercede por alguém, de repente, meu Deus, ela percebeu isso dentro do seu lar e ela quer, meu Deus, que venha chegar ao fim. Ó Pai, que a partir de hoje chegue ao fim todo sofrimento e venha a tua bênção na vida de cada uma dessas pessoas. Entregamos tudo e todos em tuas mãos e te agradecemos em um nome e para a glória do Senhor Jesus. E todos os que creem, digam amém e graças a Deus. Muito bem, meus amigos, se você tem aí um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora, por gentileza. Muito bem, e creia que esse Deus que é todo poderoso, Ele está pronto para nos ouvir, nos abençoar. E Ele já te ouviu, já te abençoou. Dona Vera diz amém. E o nosso ao vivo vai ficando por aqui. Se você chegou depois, pegou o programa depois, então pega o que fica gravado, pega do início, vai lá no nosso canal, o link está aí, está todos os programas lá, você pode assistir todos, dessa caminhada que nós estávamos falando de Abraão, que agora estamos falando de Isaac. Lá todas as segundas-feiras você assiste lá, tá bom? E Deus ele vai te abençoar no nome do Senhor Jesus. Um bom dia, boa tarde e boa noite. Minha esposa, amanhã é terça-feira. É isso aí, amanhã é terça-feira, a gente vai estar falando, dando continuidade como Deus age no casamento. Então, se assim for a vontade do nosso Senhor, amanhã a gente vai estar de volta. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.